Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva e eficaz que vem de encontro às nossas necessidades físicas e espirituais. E nós estamos aqui nesse mês de janeiro falando um pouquinho sobre José, esse personagem ao qual a Bíblia nos traz aí uma história tão linda. O início parece tão conturbado diante de tantas circunstâncias que vão na contramão daquilo que ele pensava que iria acontecer, mas depois o Senhor vai encaminhando ele, e lá no final ele vê o quanto é bom seguir os planos e propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vê o resultado lá na frente. Eu falei no último programa sobre a idade de José, 17 anos, tão novinho, mas já tinha a incumbência junto ao seu pai, da responsabilidade que ele tinha que fazer, mas também já tinha uma fé firmada em Jesus Cristo, em Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar hoje então aqui, ainda no capítulo 37 de Gênesis, mas eu quero aqui no versículo 19 ler algo aqui que é interessante, que é algo que é uma característica de José. Os seus irmãos então colocaram essa característica nele, porque realmente ele era um sonhador. Então o versículo 19 diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Então essa era a marca de José, um sonhador. Eu sei que os irmãos de José estavam falando isso aqui num tom de ironia, num tom assim meio sarcástico até, falando, lá vem o sonhador, lá vem aquele que acha que vai ser alguma coisa. Mas aquilo que estava sendo gerado no coração de José é o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero ler com você aqui em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Eu vou ler aqui o versículo 6, depois vou ler o versículo 8. E diz assim o versículo 6 de Isaías 55, é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí o versículo 8 diz, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra de Deus, então, aqui em Isaías 55, dizendo assim, buscai-me enquanto pode achar, invocai enquanto estou perto. Por quê? Porque os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. O que Deus está dizendo com isso aqui para a minha vida e para a sua vida? Aquilo que você tem diante da sua visão humana, aquilo que você tem como plano, projetos, sonhos, está num plano terreno, está em algo que ainda é palpável, mas Deus tem poder para agir no sobrenatural, para agir naquilo que está acima daquilo que nós pensamos. Por isso que ele diz aqui, porque os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos que vocês. Ou seja, o Senhor Deus Todo-Poderoso está num nível acima do que o nosso, está no céu, está mais alto. A perspectiva dele que ele tem sobre a minha vida, sobre a tua vida é diferente. Como eu falei, o nosso plano aqui, ele é então terreno. Um dia desse eu tive a oportunidade junto ao meu filho, agora no início do ano, e eu fui com ele num local que é bem alto. E quando nós estávamos lá no alto daquela montanha, nós começamos a olhar a cidade lá embaixo, e aí eu pude então mostrar para o meu filho algumas coisas que ele conseguia ver quando estava lá passando, Tipo assim, lá é a praça, tá vendo aquele prédio lá? Então, olhando lá na perspectiva do chão, a gente olha o prédio tão alto, mas como nós estávamos numa montanha e estava bem alto, quando a gente olhou para aquele prédio, ele estava lá embaixo, a alturinha dele era pequenininha, a gente podia medir na mão, olha lá como ele é pequeno, olha como o carro é pequenininho. Então, assim não é diferente a nossa caminhada diante de Deus. A perspectiva dele é maior do que a minha e do que a sua. Quando ele olha lá de cima, a visão que ele tem é maior do que a minha e do que a sua. E o melhor de tudo isso, são os atributos de Deus. Ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Então ele é detentor de todas as coisas. Mas diante aqui então da marca de José, daquilo que intitularam José, lá vem o sonhador. E eu quero então trazer nesse contexto aqui que os sonhos de Deus são melhores do que os meus, do que os seus. Então vamos viver os sonhos de Deus. Quando a gente olha para a história de José aqui, ele teve um sonho, mas o sonho foi gerado no coração de Deus. Deus então transmitiu para José, ele teve aquele sonho, ele contou a seus irmãos, contou a seus pais o sonho que ele teve.
Eles não entenderam ali, a não ser Jacó que guardou aquilo no coração, porque ele estava entendendo algumas coisas ali, porque ele sabia, Jacó entendia o Deus ao qual ele servia, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, José já estava começando a sonhar os sonhos de Deus. Eram pensamentos, eram caminhos que estavam acima dos caminhos dos pensamentos de José. Tanto é que logo no início aqui, quando os irmãos falaram isso aqui para José, né, lá vem o sonhador, já vem a primeira prova, já vem a primeira tribulação, porque logo em seguida os irmãos de José, então, naquele momento lançaram ele numa cisterna, né, quando eles estavam ali em Dotã. E aí então vieram os mercadores passando e eles venderam José como escravo. Olha só, José tinha sonhado algo que parecia que ia numa direção e aí na prática acontece outra coisa que estava indo na contramão daquilo que seria talvez o sonho de José sendo aplicado à realidade. Mas não era o momento ainda. Deus sabe o momento certo para mim e para você, diante daquilo que precisamos e necessitamos, diante da sua onisciência. Então, vamos viver os sonhos de Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, do Nani Azevedo, que diz isso, que ele diz assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Enfim, e vai por aí afora, depois você escuta esse louvor, é muito lindo. Então, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, por quê? Porque a perspectiva de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é diferente. O olhar de Deus está sobre todas as coisas, e o nosso olhar, a nossa perspectiva é terrena. Então, lá vem um sonhador. Eu não sei qual é o adjetivo que colocaram na sua vida, ou como as pessoas te conhecem, mas eu espero que seja de uma forma a qual está de acordo com a vontade de Deus, que você está vivenciando os planos de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Porque mesmo que comece de forma diferente daquilo que você está sonhando, mas você fala, opa, Deus está comigo. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Então Ele vai fazer o melhor por mim, vai dar certo. Lá no final vai dar certo. A situação talvez tomou uma proporção agora, mas é para as coisas se ajeitando a tal forma que depois a gente vai conseguir chegar lá no êxito. Quando a gente lê aqui a história de José e quando a gente chega lá no final, a gente vai ver que José mesmo falou isso, né? Aquilo que vocês me intentaram contra o mal, Deus então mudou e fez aquilo ali se tornar em bênção sobre a minha vida. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a minha vida, que os nossos sonhos, planos, projetos estejam tudo diante da vontade de Deus, para que a gente possa sonhar os sonhos de Deus. Mas não deixe de sonhar, não deixe de fazer aquilo que está no teu coração, se assim for de acordo com a vontade de Deus, porque Deus é contigo, como estava sendo com José aqui. Leia a história de José toda, Gênesis de 37 até o capítulo 50, que você vai se maravilhar com esse personagem bíblico aqui. E volto a dizer, aquilo que aconteceu na Bíblia pode se encaixar hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida de forma perfeita, porque nós continuamos sendo totalmente dependentes de Deus, o nosso Criador. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida. Seja um sonhador junto com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém.